boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes e amantes da cultura do mundo que estão nos assistindo aqui no canal Cultive. Nós estamos trazendo para vocês, no primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de Genebra Cultive, um grande talento internacional da literatura, o Mia Couto, que gentilmente aceitou o nosso convite e está hoje aqui para conversar e para fazer uma entrevista. Nós, do Comitê do Salão Internacional, estamos muito honrados com a presença do Mia Couto e temos muitas perguntas, nos foram enviadas muitas perguntas, muitas curiosidades para o Mia Couto. Nós conseguimos fazer uma condensação e iremos agora bater um bate-papo com o Mia Couto e eu espero que vocês fiquem satisfeitos. Deixem os seus comentários e o seu contato no comentário do canal, não no chat, no comentário do canal. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. E nós iremos sortear livros e revistas e outros brindes com o público que deixar o seu contato no canal. Então, contato, o nome, um e-mail ou um telefone, para que nós possamos entrar em contato com você e enviar o seu brinde se você for sorteado. Desde já agradecemos a sua presença e nos colocamos à sua disposição. Olá, Mia Couto. Eu sou a Cris Hermann, brasileira, carioca, membro da Cultive, do Instituto Cultive de Genebra e deleguei na Alemanha. Eu gostaria de perguntar a você o que o levou para a carreira de escritor e como foi o seu caminho para a literatura? Bom, eu quero responder da forma mais positiva possível, mas terei que usar três negativas. A primeira negativa: não houve carreira, não há carreira porque não há acumulação de experiência. A escrita é como um ato de amor, não se acumula saber, não. Estamos sempre despreparados, começamos sempre do zero, é sempre a primeira vez, não? Por outro lado, não houve escolha no sentido que eu alguma vez tivesse pensado e decidido, olha, quero ser escritor. Foi uma coisa que me aconteceu, como se fosse uma espécie de um destino que estava já dentro de mim, que simplesmente se revelou, foi revelando algo no curso da minha vida. E, portanto, acho que essas são essas conjugações de um destino, de uma sorte, de ter sido filho de um poeta, de ter vivido e crescido num país que vive por via das histórias, por via da poesia, construção metafórica, uma linguagem que é riquíssima do ponto de vista da força da sua oralidade. Tudo isso fez com que eu encontrasse na escrita uma espécie de modo natural de eu ser. Olá, meu nome é Gabriela Lopes, falo de Minas Gerais, da cidade de Governador Valadares. Sou membro internacional do Instituto Cultive de Genebra e me sinto honrada de estar participando desse quadro de entrevista ao escritor moçambicano Mia Couto, que é um dos homenageados do evento. Eu gostaria de fazer a você, Mia Couto, duas perguntas. Onde se encontra o menino que ouvia histórias na cozinha da mãe? Ele existe ainda? Bom, eu, para escrever o meu último romance, que se chama Um Mapeador de Ausências, eu voltei à beira da minha cidade de infância e ali percebi que a minha busca, essa procura que eu fazia, que me levou a essa viagem, era a partir de uma busca de lugares, de uma certa geografia da minha infância. Mas no fundo eu fui percebendo que essa geografia não é da ordem do concreto, não é do físico, é uma construção. Esses lugares não existiam em lado nenhum rigorosamente, quer dizer, havia ali sim um princípio, um chão, mas tudo o resto foi inventado. Portanto,
essa cozinha, esse momento nasceu de alguma coisa que eu vivo como real e que até agora tenho como sendo uma espécie de uma raiz da minha escrita, mas eu acho que é um lugar interior, é um lugar que eu visito quando escrevo. Meu nome é Luciana Iris, sou escritora, poeta, deleguê da Cultive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, caríssimo escritor Mia Couto. Que honra, que alegria sua participação no primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de Genebra, Cultive. Hoje estamos distante, o mar nos separa, mas a live, a internet pôde nos aproximar e a gente poder prestar essa homenagem ao senhor. Tenho duas perguntas. Antes de fazer a pergunta, quero lhe contar. Aqui em Minas Gerais é uma terra riquíssima em miçangas. E por causa dessas miçangas, me despertou curiosidades sobre uma obra do senhor. Então vai a primeira pergunta. Como foi escrever O Fio das Miçangas? Era um projeto antigo? E como surgiu a ideia desta obra? Essa é a primeira pergunta. Vamos à segunda pergunta. Como o senhor vê a comparação de seus escritos com os escritos de Guimarães Rosa? Aguardo sua resposta e, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza. A terceira pergunta tem a ver com o Fio das Miçangas e pergunta-se como é que surgiu essa ideia, como é que eu pensei esse livro. Bom, na realidade, para ser honesto, eu nunca pensei um livro, nunca concebi nem sequer um conto, nem sequer uma história, quanto mais um livro. Essas histórias que compõem esse livro de contos foram nascendo de maneira caótica, como sempre acontece. Aí eu fui sendo visitado por vozes que eram vozes quase sempre femininas, que pediam que esse meu lado da feminilidade fosse o condutor, fosse o dono da história, não é? Ou a dona, no caso, da história. E eu acho que se existe uma unidade nesse fio que costura essas miçangas, e a intenção é que se tornar normalmente aquilo que é invisível, que é o fio, a gente vê só as miçangas, que o fio que realmente constrói o colar seja aqui o mais visível. A comparação dos meus escritos com os de Guimarães Rosa. Na verdade, como a própria pergunta sugere, não há comparação possível. Guimarães Rosa foi um autor genial e incomparável. Aliás, não existe nunca comparação entre dois escritores. Os escritores ou os artistas não se comparam, as pessoas não se comparam, em geral. Agora, é verdade que eu fui beber a Guimarães Rosa. Foi provavelmente o meu mestre que mais me inspirou, que mais me autorizou a usar, dentro do texto escrito, usar as vozes, a oralidade, a força da criatividade das pessoas comuns, das pessoas que não têm convívio com o livro e, portanto, não têm convívio com a linguagem escrita. E isso eu sempre disse, sempre celebrei a Guimarães Rosa, como vários outros autores do Brasil que foram realmente os meus encorajadores, os meus ensinadores de caminhos. Mia Couto, aqui é Paulo Bretas, escritor e poeta de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria saber o que o livro O Mapeador das Ausências representa na sua vida, já que ele é um reencontro seu com Beira, sua cidade natal. Obrigado. Das ausências, como é que eu realmente pensei esse livro como uma parte de mim próprio, como é realmente o meu último romance, é um romance o mais autobiográfico dos romances. Tenho sempre uma relação muito difícil com aquilo que eu penso que foi a realidade, e sobretudo quando ela me envolve a mim, essa ilusão de realidade me envolve a mim. Na verdade, eu comecei por escrever este livro como se fosse uma homenagem a esse meu lugar de infância, porque eu tive uma infância feliz, encantada, e quem tem assim uma infância, digamos, fica condenado a ter pátria ali. Eu sou um exilado da infância quase. Então,
eu precisava de ir buscar esse momento, esse núcleo inicial, não é? Essa paisagem que afinal configurou o meu ser e todo o meu tempo. E como eu esperava, foi uma viagem de ilusão, isto é, eu não viajei para a beira viajou de novo dentro de mim. Eu revisitei lugares, mas esses lugares estavam mais vivos do que eu pensava, não é? Portanto, houve ali uma troca, houve um intercâmbio, e aquilo que eu pensava que era uma ausência, não é? No fundo, sobretudo a ausência do meu pai, o livro foi se deslocando de um livro que tinha por tema central a própria cidade, acabando por ser um livro sobre o meu pai. E o meu pai foi uma pessoa leve, foi uma pessoa tão gentil que parecia não existir. Mas foi essa falsa inexistência, essa falsa ausência que construiu o mapa e a bússola que me conduziu toda a minha vida. É uma homenagem ao meu pai. Eu sou a Maria Inês Botelho, resido em Mandaguari, Paraná, Brasil. Eu represento a Cultive no Paraná como delegada. Eu estive no Salão do Livro de Genebra em 2019. Conheci o escritor moçambicano Mia Couto. É um escritor admirável. Ele alcança o coração. E neste primeiro Salão do Livro de Genebra, Cultura Cultive, ele estará presente. E desejo lhe fazer 2 perguntas. A primeira delas é a que segue. A literatura realmente liberta? Eu penso que sim, obviamente que é. Não pode ser de outra maneira. Eu acho que a palavra emancipadora, quando ela nos faz reinventar o mundo, nos faz questionar-nos a nós próprios, não é? Pensar que as relações, aquilo que nos liga, os laços que temos com os outros, afinal precisam de ser sempre reconstruídos. E portanto, eu acho que a literatura, digamos, mais que qualquer outro saber, a literatura é um saber, não é simplesmente uma arte, um entretenimento. A literatura é uma forma de representarmos o mundo e colocarmos em causa outras representações. E isso tem que, digamos assim, a literatura não destrona outras representações que são, por exemplo, a científica, a religiosa ou outra que tenhamos, mas coloca essas várias representações do mundo em diálogo, em conversa, e por isso a literatura é uma costureira, não é? E essa costura é que nos faz sentir completos, sentirmos unos, não é? E isso é o princípio de qualquer libertação. Mia Couto, eu sou Leci Queiroz, sou escritora, sou de Fortaleza, e eu gostaria de saber se quando você vai escrever, se você precisa ter inspiração, isolar-se para poder planejar os seus textos. Criativo. Bom, para ser verdadeiro, eu acho que não tenho um processo criativo. Existem vários processos criativos e a maior parte deles eu não tenho consciência, não posso explicá-los, não sei, mas eles acontecem de uma maneira, como eu já referi anteriormente, bastante desordenada, não é? É quase que eu preciso dessa desordem. Há um momento que eu tenho que ficar sozinho, mas um primeiro momento que é o momento em que nós absorvemos quase por osmose aquilo que é o núcleo central da história, aquilo que vai realmente catapultar o desejo de cruzarmos esse abismo, não é? Porque no fundo é um abismo porque eu não tenho nenhuma ideia do que vai ser a história. Tenho uma sugestão que é muito vaga e eu preciso de me apaixonar pelos personagens. Esses personagens, sim, quando começam a ganhar corpo, quando começam a ganhar alma, são eles que me convocam, são eles que me chamam, são eles que permitem que eu me aproxime da sua própria vida íntima e digamos, é a necessidade de construir essas companhias, esses parceiros que me leva depois a continuar a história e no fundo eu vou percebendo que esses personagens já estavam dentro de mim, já existiam dentro de mim, e foi essa relação com outro ou com outros que me fez que eles realmente batessem à porta e dissessem, bom, agora é a nossa vez de surgirmos, de aparecermos. Saudações literárias, meu nobre Mia Couto. Sou Jones Pinheiro, conhecido pelo pseudônimo de Upumone Villanova, membro do Instituto Cultive Brasil-Suíça. Eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira, Mia Couto,
Em que circunstâncias e com que objetivo você escreveu o poema Sou Apenas um Rapaz Moçambicano? E a segunda, que distâncias se fazem presentes na sua obra entre a África vivida e a África romanceada? Meu forte abraço. Na sétima pergunta, coloca uma questão de qual foi a minha intenção em escrever um poema chamado Sou Apenas um Rapaz Moçambicano. Bom, a resposta é simples, eu nunca escrevi esse poema não está publicado em nenhum livro meu, provavelmente circula na internet, nas redes sociais, como uma coisa que me é atribuída, é muito frequente, mas não é um poema meu, portanto eu só estou a responder só para esclarecer e, digamos, não tentar roubar a autoridade de coisas que não são minhas. A quarta pergunta refere aquilo que, estando presente na minha obra, reflete aquilo que é a distância entre a África vivida e a África romanceada. Eu não diria romanceada, eu diria romantizada. Existe em toda a minha obra, eu acho que na obra de todos os escritores africanos, uma preocupação que pode não ser expressa de maneira tão clara assim, porque se está a fazer literatura e não se está a fazer, digamos assim, um texto, um outro tipo de texto, mas é preciso que a África ainda tenha esta conquista a ser feita. Nós precisamos de ter um lugar em que temos o direito de sermos realmente escritores e ponto final, quer dizer, não temos que estar ao serviço de alguma coisa chamada, sei lá, afirmação de alguma coisa ou uma briga, uma bandeira para explicar que somos africanos e que temos direito a qualquer coisa que realmente temos direito. Essa luta é feita de uma outra maneira e na literatura é feita sobretudo fazendo literatura e fazendo boa literatura e fazendo uma literatura que mostra que os africanos têm a sua especificidade, têm a sua enorme diversidade. Se há algum continente em que a diversidade é realmente uma celebração contínua, é a África, e não é porque a África seja especial, é porque a África foi aqui que nasceu tudo, foi aqui que nasceu a humanidade, é aqui que estão as culturas mais antigas, é aqui que está havendo um grande núcleo de diversidade de línguas, por exemplo. Então acho que os escritores africanos estão agora, sobretudo esta nova geração, está a dizer ao mundo, olha, nós queremos dizer que cada escritor é singular, não procurem qualquer estereótipo, qualquer clichê, qualquer obediência a uma bandeira política na escrita literária dos africanos. Se quiserem tratar de coisas políticas, façam no outro território e não no território da literatura. E na Alemanha, eu gostaria de lhe perguntar o que veio primeiro, a literatura ou o seu trabalho no meio social? Estava aqui, coloca a questão de se primeiro veio a literatura ou me chegou o trabalho no meio social. Eu não faço distinção entre uma coisa e outra. Como cidadão eu sei o que vou fazer. Tive já a intervenção política direta, fui membro de uma frente de libertação de Moçambique durante anos e depois abdiquei dessa condição, preferi ser apenas eu sem ter uma ligação partidária, mas não abdiquei daquilo que eram os princípios morais que me ligaram a um certo tipo de luta pela mudança do mundo. Eu escrevo para mudar o mundo, mas percebo que a literatura tem que ser olhada de uma maneira que não é com essa funcionalidade. A literatura não é uma ferramenta que se usa para qualquer coisa, não é uma outra coisa. E o que fazer para incentivar a leitura nas crianças? Eu acho que pode-se fazer 1000 coisas, mas aquela que me ocorre mais foi pensar como é que a literatura nasceu dentro de mim. Quer dizer, é verdade que eu tinha uma casa que era privilegiada, era a casa de um poeta, todas as paredes estavam forradas de livros de poesia e portanto eu entendo que isso era uma condição particular, mas na verdade não foram os livros que vieram ter comigo, ou eu que os fui buscar, não foi o papel impresso, foram as vozes. Os meus pais diziam poemas, contavam histórias, havia discos gravados na minha casa, inclusivamente lembro-me bem de um dos primeiros, foi o Jogral, um jogral de declamadores
de São Paulo que recitavam poesia brasileira com esse sotaque que para mim era desconhecido. Portanto, eu acho que é uma das maneiras que as crianças têm de perceber o encantamento que há num livro, não é por via direta do livro, é por via da voz que o livro liberta e que o livro contém. Miyakoto, eu me apresento, eu sou Valquíria Guimã Imperiano, eu moro em Genebra, eu sou a presidente do Instituto Cultive Brasil Suíça e eu lhe dou as boas-vindas, agradeço a sua presença e gostaria de lhe fazer uma pergunta para matar um pouco nossa curiosidade. Qual será a sua participação na Comissão de Ajuda aos Refugiados em Moçambique e como auxiliar dessa comissão? Bom, como vocês sabem, Moçambique teve diversas guerras, uma delas demorou 16 anos, foi a Guerra Civil que terminou, oficialmente, formalmente terminou em 94, mas depois teve prolongamentos por vários anos. E agora nós estamos a sofrer no norte de Moçambique uma agressão daquilo que é chamada, talvez erroneamente, a agressão dos fundamentalistas islâmicos. É um grupo que se reivindica assim, mas a gente sabe que é mais que isso, isso é uma capa. A verdade é que já morreram 2.000 pessoas e foram mortas da maneira mais violenta que se pode imaginar, foram degoladas, foram esquartejadas, e isso provocou uma guerra de terror que levou quase à deslocação forçada aos refugiados, que somam hoje quase 1 milhão de pessoas que vivem fora das suas casas, longe das suas terras, e essa gente está a ser apoiada pelo governo, por organizações internacionais de ajuda, pelas Nações Unidas. E, bom, eu como escritor, e sou também, eu e a minha família criamos uma fundação que chama Fundação Fernando Leite Couto, que é o nome do meu pai, e através dessa fundação estamos também a canalizar apoio, mas não da maneira que fizemos quando foi o ciclone Idai há 2 anos atrás. Nós estamos a fazer por via daquilo que a literatura também pode fazer, que é contar as histórias, dar rosto, dar nome às pessoas que não são só apenas vítimas, são pessoas que são sujeitos da sua própria vida, que são, digamos assim, que estão a reerguer-se dessa cinza, desse nada, e portanto são histórias de superação que me parece que devem ser celebradas. Mia, o Brasil atualmente está vivendo um problema social que se agravou muito com a pandemia. Além do nível de mortalidade, a contaminação altíssima, a população pobre não tem o que comer e muitos estão morando em caixas de papelão nas grandes cidades. Em que essa situação difere dos problemas sociais de Moçambique? Social em Moçambique. Bom, eu diria que, para responder de uma maneira muito sumária, eu diria que a base é a mesma, quer dizer, a base nestes países todos é a mesma, é uma ordem social, económica, enraizada desde há séculos, que é profundamente injusta, que trata de uma maneira desumana aqueles que mais produzem riqueza, que mais produzem, digamos assim, o bem-estar dos outros. E, portanto, o que é diferente não é só a ordem de grandeza desses problemas. Moçambique é um país muito pobre, Moçambique é um país em que a pobreza, digamos assim, tem níveis que são bem mais graves provavelmente que a generalidade do Brasil, mas eu encontrei no Brasil bolsas de miséria que são às vezes mais graves do que aquilo que eu vejo no meu próprio país, que é talvez um dos 15 países mais pobres do mundo. Não é o caso do Brasil. O Brasil é, aparentemente, se medirmos por isso, que são esses indicadores que eu não concordo muito, mas são os indicadores das grandes economias. O Brasil tinha muito menos motivos para viver essa situação de crise profunda e portanto, eu acho que talvez a miséria no Brasil seja mais surpreendente, seja o contraste entre esses muito ricos, esse pequeno grupo de muita gente muito rica
e esse mar de gente pobre que vive nas periferias, não é? É muito mais chocante que no caso de Moçambique. É preciso dizer que as misérias não se comparam, não é? Digamos, a miséria é miséria em qualquer lado do mundo, mas no caso de Moçambique há, digamos, uma espécie de percepção de que há um caminho que foi iniciado e tem razões muito concretas. Quer dizer, nós tivemos uma coisa que o Brasil nunca teve, nós tivemos guerras sucessivas. No percurso da independência, que é de 75 até aqui, nós tivemos 2 anos sem guerra, ou talvez 3, 4 anos sem guerra. Mas o resto do tempo foi sempre uma guerra profundamente destruidora que atacava aquilo que eram as infraestruturas sociais, as escolas, os hospitais, as estradas, etc. Portanto, há aqui uma razão concreta que não me parece que exista na história do Brasil. Há outra guerra mais silenciosa no Brasil entre digamos assim, entre a pobreza, essa pobreza que dói, que faz magoar o mundo, não é? E esses níveis de opulência em que vive uma pequena minoria no Brasil. E há outras guerras que são de natureza social, racial, etc., que não levam esse nome do Brasil, mas a situação é diferente nesse ponto de vista. Aqui é Paulo Bretas, de Minas Gerais. Ô Miacouto, como que seu conhecimento de biologia influencia os seus escritos? Bom, a verdade é que a biologia é vista por mim como uma espécie de uma continuação daquilo que é o meu trabalho como escritor, isto é, eu preciso da biologia como uma janela para ver aquilo que à partida não é claramente visível no mundo, e que é essa rede, esse tiar que faz construir a vida diante de nós em cada momento, e que nos escapa essa ínfima coisa que são as relações entre os seres e que no fundo reconstroem esta coisa que é encantatória, que é um mundo vivo que nós chamamos de natureza, não é? E a biologia faz-me reconquistar esse parentesco, essa familiaridade com seres que parecem distantes, sei lá, com a árvore, e mesmo aquilo que parece não ter vida, como o rio, a rocha, a montanha, a pedra, o mar, tudo isso surge perante mim como alguma coisa que faz parte de uma família, digamos, é a minha família. Há ali uma relação de intimidade que eu reconquisto pelo conhecimento que a biologia me dá. É como se a biologia me ensinasse a linguagem desses que parece que não têm a voz, não é? E que no fundo estão sugerindo sempre uma proposta de conversa connosco, não é? Nós conversamos com uma árvore, e isso não é estranho para a biologia, e também não é estranho para a poesia nem para a literatura. Portanto, há aqui alguma coisa que não tem a fronteira que imaginamos que tenha. Miacouto, como é que você vê a participação feminina nos dias atuais na literatura moçambicana? Quais os nomes que você conhece da ala feminina na literatura moçambicana? Existem sim, muito poucas. É preciso dizer que essa presença é ainda muito pouco significativa. Nós temos o caso da Paulina Chiziane, que é conhecida no Brasil, é bem conhecida mundialmente, é a nossa grande romancista. Temos, digamos, a mãe da poesia moçambicana, que se chama Noemí de Souza. Temos nomes outros, como a Lília Monplé, como a Sónia Sultuano na poesia, quase todas são na poesia erundina, Xoxua, a Eliana Nzualo, a Melita Matzinho. Quer dizer, começam a surgir cada vez mais nomes de mulheres que escrevem, que têm qualidade para ser publicadas a nível nacional e internacional, tal qual como todos os outros escritores. O que é possível fazer, perguntam-me também, para que essa presença seja mais significativa, mais representativa do que é Moçambique. Bom, é preciso fazer tanta coisa. Estamos no início, a emancipação dessa grande parte da população moçambicana, que é mais de metade da população moçambicana. É uma luta muito difícil, é uma luta que está no princípio. É preciso perceber, por exemplo, que a nível das escolas, a escolarização
manifesta claramente essa discriminação contra a mulher. Só 2% das meninas que entram na escola primária, aquilo que chamamos a nossa escola básica, a nossa escola primária, só 2% transitam para a escola secundária. As outras são retiradas da escola porque os pais assim querem, porque casam prematuramente, porque têm filhos, etc. Portanto, o trabalho tem que ser feito a nível muito básico para que amanhã haja mais gente escrevendo e lendo, mais mulheres escrevendo e lendo em Moçambique. Eu gostaria de saber também quais as escritoras brasileiras que você conhece e aprecia. Prosa e poesia, bom, desde logo Raquel Queiroz foi talvez o primeiro contacto que eu tive, depois Clarice Lispector, a Carolina de Jesus, na poesia a Adélia e sobretudo a Hilda. Eles marcaram muito. A Hilda foi uma espécie de mestre, de grande inspiradora. E agora mais recentemente a Conceição Evaristo, a Ana Miranda, a Nelida Pinon, e ali eu conheci pessoalmente a Lígia Fagundes Teles, de quem admiro muito os contos, principalmente. E como manter o olhar poético nesse momento de pandemia? E desde já eu agradeço muito a sua participação, a honra de poder estar direcionando as perguntas e da sua aceitação de estar sendo participante aqui dessa entrevista, desse evento. Todos nós nos sentimos muito honrados. Muito obrigada. Bom, eu acho que não é a primeira vez que temos essa sensação de fim do mundo, não é? Principalmente Moçambique tem a experiência, uma vasta experiência nesse sentimento de que o mundo tal como o conhecemos estaria a acabar. Desde a escravatura, desde a colonização, desde os períodos de grandes fomes, grandes secas que se sucederam de uma maneira cíclica, não? Desde estas guerras mais recentes. Portanto, há esta necessidade absoluta que todos nós temos e não há continente nenhum, não há nenhum povo que não tenha passado por essa ideia de apocalíptica, não é? De que um fim estava próximo e tenha vivido na carne e na alma essa percepção do fim. E o que nos salvou foi essa espécie de capacidade de nos empoleirarmos na linha do horizonte e olharmos para além daquilo que podemos sentir e pensar. E recomeçar, isso é o trabalho da poesia, esse é o trabalho da arte, é o trabalho da construção e da reinvenção de nós próprios, que fazemos todos nós, sejamos ou não escritores. Quando você pretende agendar um encontro poético no Brasil? Bom, a última pergunta diz respeito a essa possibilidade de agendarmos um encontro poético no Brasil, em que esse abraço físico, esse encontro presencial pudesse acontecer. Eu não sei, ninguém sabe, mas tenho um livro que está a ser, que se pensa que pode sair em julho, próximo julho, que é este Mapeador de Ausências, este romance, vai ser editado no Brasil. Uma edição simultânea da TAG e da Companhia das Letras. E a ideia era eu poder estar presente em julho para fazer o lançamento, mas infelizmente tenho alguma dúvida se chegamos a esse período e já podemos visitar-nos e darmos um abraço que tanto queremos. Assim que eu puder, eu estarei para cumprimentar e saudar os brasileiros depois deste longo e penoso percurso que os brasileiros estão a enfrentar contra a pandemia, não, mas também contra a ausência de uma esperança que se desenha a curto e médio prazo. Mas isso, os brasileiros vão dar a volta por cima, como sempre fizeram. Um grande abraço para todas e para todos. Bom, infelizmente o tempo é curto, passa muito rápido, principalmente quando nós estamos conversando com alguém que tem tanta bagagem, tanta coisa boa para nos passar, né? Nós estamos chegando na última sala do salão desta noite e
É com pesar que eu me despeço de vocês, me despeço do Mia Couto, me despeço da nossa colaboradora Jaqueline Assunção, da Rose Maria Baceto, que fez essa belíssima palestra, das poetas Silvia Grijó e também a Jaqueline Assunção, que participou, e da Gabriela Lopes, a minha querida colaboradora e grande colaboradora Gabriela Lopes, que sem ela esse salão estaria perdido. Muito obrigada a todos vocês, espero que tenham deixado o seu comentário. Podem continuar deixando seus comentários no canal Cultive, deixe o seu endereço, deixe o seu contato. Nós iremos fazer vamos fazer sorteios de livros e de revistas no final do salão. E vocês receberão os endereços que vocês nos enviarem, ok? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um abraço bem grande no coração.